Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um capítulo da nossa série sobre ciência espiritual. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante. Somente recordando, no episódio 4, nós comentamos sobre a viagem do espírito pelas dimensões superiores, aquilo que nós chamamos o caminho da espiritualidade. E eu mencionei que no momento que nós mergulhamos na dimensão psíquica e daí para cima, só existe energia em diversas frequências, em diversas formas. E a ferramenta que nós precisamos para compreender o significado de como a energia se apresenta é a linguagem dos símbolos. Vejam, os símbolos são mais duradouros do que as palavras. As palavras mudam de sentido ao longo do tempo, mas os símbolos continuam representando as mesmas coisas. Por isso que os sábios da antiguidade preferiam utilizar a linguagem do símbolo para transmitir verdades eternas. E não existe símbolo mais sintético e mais abrangente do que os números. Os números são seres espirituais. Eu sei que para muitas pessoas isso é surpreendente, porque todos acham que os números são coisas materiais. Por quê? Porque nos tempos presentes utilizamos os números simplesmente para contar, calcular, quantificar. Mas em sua origem os números tinham muito mais a nos contar. Os números falavam de qualidades, de virtudes, e é disso que nós vamos falar nesse episódio de hoje. Claro que, como eu já falei anteriormente, o que nós estamos compartilhando aqui vem numa sequência. Então, talvez se vocês queiram compreender melhor o tema abordado hoje, vocês têm que voltar e assistir os capítulos anteriores. Para isso, basta acessar o YouTube e buscar o meu canal, Carlos Guterres. E se vocês quiserem, pode se inscrever no canal e assim saberão quando teremos os próximos vídeos. E se gostarem desse vídeo, não se esqueçam de deixar um like. Muito bem, então vamos à sabedoria dos números. A sabedoria dos números, como eu falei, nos fala dos símbolos que perduram. Por isso que a numerosofia, ou a sabedoria dos números, é a sabedoria do eterno. Inicialmente, vamos falar da criação. Do ponto de vista científico, a criação do universo surgiu quando o átomo primordial explodiu, lançando energia e matéria em todas as direções. Estamos falando do Big Bang. Mas existe uma perspectiva complementar, não vamos dizer que seja antagônica, que aborda esse tema do ponto de vista da espiritualidade. Então, vejam bem, no final da Idade Média, Isaac Luria, um famoso pensador e cabalista que viveu no Oriente Médio, nos contava que antes da criação, então antes do Big Bang,
O Criador, Deus, ocupava todo o espaço, todo o universo. Mas porque a essência do Criador é o amor, ele decidiu reduzir o seu tamanho ao tamanho de um ponto e criar espaço para a criação. Porque, havendo a criação, o Criador teria para onde direcionar o seu amor. Então, o Criador representa o Um, a unidade primordial. No momento que ele se reduziu ao tamanho de um ponto, deu início ao movimento da criação. E o primeiro ato da criação foi gerar 9 forças conscientes, que nós chamamos de números. Essas forças ou qualidades e consciências emanam do Um para criar todo o universo. Muitos filósofos e matemáticos do passado acreditam que os números foram a primeira criação de Deus. Todo o resto foi criado pelos próprios números. Vejam o pensamento de alguns cientistas e filósofos conhecidos. Galileu Galileu, por exemplo, dizia: a matemática é o alfabeto que Deus utiliza para escrever o universo. Pitágoras fala: o número é a substância de todas as coisas. O número domina o universo. E para seus alunos, os pitagóricos, Deus não é um matemático. A matemática é Deus. Platão dizia: as únicas coisas que realmente existem são as ideias matemáticas. No Diálogo Timeu, escrito por ele, Deus, Criador, utiliza a matemática para criar o mundo. No outro escrito de Platão, A República, ele considera o conhecimento da matemática como o passo básico no caminho para conhecer a vontade de Deus. Para Descartes, todas as verdades matemáticas que nós chamamos de eterna foram estabelecidas por Deus e dependem inteiramente dele e não de nenhuma de suas criaturas. Então veja, aqui tem algo muito simples e ao mesmo tempo muito profundo. Descartes diz que as verdades matemáticas são eternas, e são. Porque vejam, qualquer operação matemática é válida em qualquer tempo. 1 mais 1 é igual a 2, agora, num futuro distante, assim como no passado distante. Isso não muda. Por isso, Descartes dizia: as verdades matemáticas são eternas. Para Isaac Newton, podemos dizer que é o pai da ciência moderna, ele falou: Deus criou tudo através do número, peso e medida. Para uma pensadora moderna do século passado, Mary Burmeister, ela costumava repetir frequentemente: a unidade é a lei do Criador, número é a lei do universo e evolução é a lei da vida. E para o médico Gerard Encos, conhecido por muitos com o codinome de Papi, ele dizia: o número é um ser espiritual. Seu estudo é um dos mais importantes a que os estudantes de espiritualidade podem dedicar-se. Então vejam pensadores de diversas épocas, de diversos tempos, todos dando uma importância, uma relevância muito grande aos números. E é isso que eu quero chamar a atenção a todos aqui.
No momento que nós iniciamos esse estudo, essa busca que chamamos ciência espiritual, nós devemos reconhecer o valor e a importância do número. Porque o número vai nos dar um elemento fundamental na jornada espiritual, que é a certeza. O maior inimigo do buscador que está no caminho espiritual é a dúvida. E o número vai nos oferecer certeza. Números hoje e no passado. Na antiguidade, como eu já falei antes, os filósofos e matemáticos sabiam que os números apresentavam qualidades e virtudes próprias. Hoje, porém, a coisa ficou muito reduzida. Hoje, todos percebem os números como simples quantificadores, pois se esqueceram dos seus profundos significados. Isso é algo muito triste. No passado, o número era visto como o representante de diversas qualidades. Vamos falar, por exemplo, no número 1. Vejam, sempre que a gente se depara com o 1, a gente pode associar isso a começo. Ninguém começa uma contagem a partir de outro número. Ninguém começa a contar 2, 3, 4, 5. Ninguém começa a contar 0, 1, 2, 3. Sempre que quando a gente começa a fazer uma contagem, a gente começa 1, 2, 3 e assim por diante. Então vejam, 1 apresenta uma qualidade muito simples, qualidade de ser o iniciador, o que dá começo às coisas. Então, 1 representa começo. E vejam, onde existe começo, existe movimento. Portanto, onde aparece o número 1, sempre estará implícito essa qualidade chamada movimento. Esse movimento pode estar relacionado a diversos planos e dimensões. Pode ser um movimento físico, pode ser um movimento emocional, movimento mental e assim por diante. Os números, podemos dizer assim, são os primogênitos do Criador. Números são muito mais do que símbolos gráficos desenvolvidos pela mente humana. Eles são seres misteriosos e consciências cósmicas que apresentam qualidades e poderes únicos encarregados de toda a criação. Veja, quando a gente pensa em número, a gente pensa na sua grafia, mas não, o número é uma energia consciente que está no universo desde a sua criação. E essa energia consciente, vamos dizer assim, que são os obreiros que manifestaram a vontade do Criador, criando todo o universo. Então, é importante salientar isso, a diferença entre o que é o número em si e o que é o seu símbolo. Os números são seres espirituais e a sequência de 1 a 9 forma o grupo de primogênitos da criação. Números são consciências cósmicas e os diferentes símbolos gráficos que utilizamos são apenas as roupagens que damos aos números. Então vejam, a representação gráfica varia de tempo para tempo, de localidade para localidade. Por exemplo, na Europa, até o século XI, os números utilizados eram os números romanos. Esses números que utilizamos hoje, os chamados indo-arábicos, eles chegaram à Europa somente no século XI. Nas Américas, os maias tinham uma outra maneira de representar os números. O número 1 era um ponto, o número 2, 2 pontos, 3, 3 pontos, 4, 4 pontos, 5 era uma linha horizontal. Então, veja, as representações são muitas.
mas a essência é a mesma. Então, não devemos confundir o número com o seu revestimento, com a sua roupagem, que é o símbolo gráfico. Então, vejam aqui, estão os números que nós utilizamos agora, mas na sua representação original, há mais de um milênio atrás, eles eram representados dessa maneira na Índia. Os números, esses números que originalmente vêm da Índia, eles chegaram até nós através do mundo árabe no tempo das cruzadas. Os números estão presentes em todos os lugares, em todas as dimensões do universo. Os números têm qualidades absolutas e únicas. E onde quer que se encontrem ali estarão essas qualidades. Para a limitada compreensão humana, os números são de difícil entendimento, tanto em sua extensão quanto em sua profundidade, de maneira que conseguimos decifrar apenas uma pequena parte da sua essência. O ser humano utiliza metáforas, como a de deuses, anjos, santos, seres da natureza, para alcançar uma compreensão mais profunda de quem são os números. Na verdade, estas consciências ancestrais, nós as denominamos números, mas elas podemos dizer que foram as primeiras consciências que surgiram. Então, para muitos, essas consciências são divindades. No Egito, na Índia, aquilo que nós chamamos números, 1, 2, 3, 4, eram representadas como deuses, devas. Na tradição judaico-cristã, essas mesmas consciências dos números primordiais eram metaforicamente representadas como anjos. Então vejam que o ser humano, ao longo dos tempos, por achar o número algo muito difícil de compreender, revestir esse número não somente como símbolos gráficos, mas também com imagens. Isso simplesmente para facilitar a nossa compreensão. 9 inteligências são responsáveis por toda a criação. Então, eu estou falando da sequência de 1 a 9. Segundo Eusébios, as formas matemáticas são véus ocultando as coisas divinas dos olhos das pessoas. Os números formam os princípios supremos sobre os quais o universo foi criado. Existe uma grande diferença entre os números e as suas representações gráficas. Isso nós já falamos. Os números são forças representativas que trabalham no mais elevado dos planos espirituais. A representação gráfica dos números não são nada além de marcas externas desses poderes espirituais e como eles podem ser percebidos e estudados através de suas expressões físicas. Os véus da metáfora. Os véus de metáforas que cobrem os números. Como os números são de difícil compreensão, o ser humano criou véus de metáforas para ajudar no entendimento das suas qualidades. Uma dessas metáforas é relacionada aos deuses, a anjos ou forças da natureza. Outra importante metáfora é a de relacionar as qualidades numéricas com as qualidades dos planetas e das constelações. Em episódios futuros, quando eu abordar os elementos básicos da astrologia,
eu vou referir esse tipo de metáfora relacionando números às forças planetárias. Mas isso é um assunto para mais adiante. Então veja aqui um exemplo. Esse exemplo inicial é sobre a cultura egípcia. Os egípcios foram um povo e uma cultura que, surpreendentemente, perduraram por mais de 4.000 anos. Você consegue imaginar uma civilização, um povo existindo por 4.000 anos e preservando os seus conhecimentos, os seus princípios e as suas tradições? Hoje em dia é difícil. Poucos países modernos remontam a tanto tempo, porque, inclusive, o Egito moderno não tem nada a ver com a civilização egípcia. Então, veja, durante 4.000 anos, ou mais, talvez muito mais, os egípcios veneravam os 9 números primordiais através de uma representação divina. Os 9 deuses, os 9 grandes deusas, que eles chamavam a Enéada. Então, a Enéada sempre era composta por Ra, o criador de todas as coisas, e a partir de Ra nós temos Shu e Tefno, Geb e Nut, Osíris, Set, Ísis e Neftis. Alguns desses deuses da Enéada podem ter sido trocados ao longo desses 4.000 anos, mas eles sempre preservaram esse conjunto de 9 deuses como que regendo e governando os destinos do Egito. Um símbolo bem mais recente, mas que é um eco de um passado distante, é o Eneagrama, onde novamente o 9 se apresenta, os 9 tipos psicológicos. Então, desses 9, o tipo individualista representa o 1, o vencedor é o 3, o que ajuda é o 6, o reformador é o 4. O pacificador é o número 5. O desafiador é o 9, o entusiasta é o 7, o leal é o 2 e o investigador é o 8. A cultura que vem do norte da Europa, os nórdicos, os seus representantes mais conhecidos, os vikings, representavam o universo como uma árvore. O equivalente nórdico à árvore da vida era a árvore chamada Yggdrasil. E ao longo dessa árvore estavam as 9 dimensões ou os 9 reinos da criação, dos quais nós, os humanos, em manifestação, nos encontramos aqui, nesse reino chamado Midgard. Nos estudos do Jin Shinjutsu, uma arte ancestral que chegou até nós através do Japão, o 9 também está presente, como 9 profundidades. 3 dessas são profundidades cósmicas universais. A 9ª profundidade representa o espaço vazio, quer dizer, o espaço antes da criação. A 8ª profundidade representa o Criador, o 1. E a 7ª profundidade representa a luz, a energia que se expande e preenche todo o universo. E a partir da 7ª profundidade, o ser humano é criado em 6 dimensões ou profundidades. A 6ª representa o corpo de pura energia, e a partir daí nós temos 5 profundidades de manifestação. Uma representando a estrutura, outra representando o movimento, uma representando a nutrição, a outra a integração e, finalmente, a última representa o invólucro ou a contenção. E na tradição judaico-cristã, nós temos uma outra representação. A associação dos números com os 9 principais arcanjos, colaboradores de Deus na constituição
e na conservação do universo. Então, como vocês podem ver, os números, muitas e muitas vezes, eles estão revestidos através de uma roupagem, de uma forma, para torná-los mais facilmente compreendidos. Embora a representação simbólica, a representação metafórica, precisa sempre de o desejo de decodificar. Então, meus amigos, esse primeiro vídeo de uma série que nós vamos fazer a respeito dos números nos coloca em contato com um elemento que é fundamental na jornada da espiritualidade. É um elemento fundamental nos estudos daquilo que chamamos ciência espiritual. São os números que vão nos dar consistência, compreensão e vão nos ajudar a seguir adiante com passos firmes, não permitindo nunca que as sombras da dúvida nos distraia ou nos desvie do nosso propósito. Como já falei antes, o nosso propósito é alcançar a dimensão da sabedoria para visualizar, para vislumbrar a eternidade, o nosso destino. Muito obrigado a todos pela atenção, por me acompanhar até aqui e espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Tchau, até lá.